Olá, sou Alex Carneiro. Agradeço a sua atenção, você que está no Fórum Regional de Escolas Médicas Pagas, você que está nos acompanhando pela Rede Assim, o Programa de Gestão Pessoal. Estamos tratando das questões ligadas à Lei 9.870 de 99, que regula o contrato de prestação de serviço, alguns aspectos desse contrato dentro da relação educacional, de educação. Muito bem, já falamos sobre a questão de valores, planilhas, sobre o impedimento que há, de não permitir que o aluno faça prova ou a não concessão de transferências por motivo de inadimplência. Porém, no último bloco comentamos o que saímos refletindo um pouco e falar um pouco sobre sanções. É possível aplicar sanções no caso de inadimplência? Sim, desde que as sanções sejam sanções legais e administrativas, não pedagógicas. A lei ela é clara ao dizer que não é permitido que o aluno deixe de fazer prova por inadimplência ou que não se conceda o documento de transferência por inadimplência. Porém, ela prevê que, independente desses aspectos, a entidade pode fazer uma cobrança judicial ou extrajudicial dos valores dessa inadimplência. E isso é importante saber, por quê? Porque o contrato de prestação de serviço, nesse caso, a gente chama de contrato de natureza recíproca, onde ambas as partes têm obrigações e têm direitos. E sim, você tem direito ao ensino, à prova, à transferência, mas você também tem obrigação de pagamento. Até porque, como comentamos, a planilha fala de custos em diversos aspectos. Nesse sentido, a única penalidade que você não pode ter é a pedagógica. Você não pode ser suspenso, você não pode ter nada que seja aplicado à sua nota, você não pode deixar de ter acesso a um boletim, você não pode deixar de ter acesso a um trabalho que compõe a sua nota, nada que possa lhe prejudicar pedagogicamente. E caso haja, nesse sentido, você tem que buscar o MEC, você pode buscar, como nós dissemos aqui, a Secretaria de Direito Econômico ou outro órgão público. E se for uma fundação, por exemplo, no caso de uma fundação, você até pode buscar o Ministério Público, porque toda fundação ela sofre uma supervisão pública e muitas vezes a supervisão é feita periodicamente pelo Ministério Público, pela promotoria. Dentro dessa questão, é interessante saber que o pedido de transferência ele pode ser feito a qualquer tempo. E vejam como nós colocamos que o artigo 206 deixa claro que a educação ela é essencial e é um direito, tanto que se o pai pedir transferência e não conseguir matricular seu filho em outra escola particular por conta da inadimplência, a lei estabelece que deve ser reservada vaga em instituição de ensino pública no caso do ensino médio e ensino fundamental. Isso não foi contemplado para o ensino superior, mas sim no ensino fundamental e médio, que são bases para a educação. O outro aspecto que é importante entendermos é que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e estou falando do Código de Defesa do Consumidor porque já falamos da defesa do consumidor, e também falamos de um contrato de natureza recíproca que tem a ver com o Código Civil Brasileiro, porque ao falar de que a pessoa pode ter direito à prova, pode ter direito à transferência, mas que isso não impede as ações judiciais cabíveis, a própria lei estabelece previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. Então perceba, você pode ser executado, você pode ser cobrado, você pode ter bens penhorados caso entre com uma ação de execução direta, porque é um contrato que tem assinatura de ambas as partes, é assinado por pelo menos duas testemunhas. Esse contrato é um contrato que a gente chama de título executivo extrajudicial. Não sendo cumprido, cabendo-se a notificação da mora, por um prazo superior a 90 dias, então se você ficar devendo mais de 90 dias consecutivos, nesse caso, caracteriza-se a mora, notifica-se a pessoa e pode-se entrar com as ações judiciais cabíveis, você vai estar sujeito a isso. Porém, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que citamos agora há pouco, diz que essa cobrança não pode ser vexatória, não pode ser algo que constranja o aluno ou a pessoa responsável pela inadimplência, pelas parcelas. É importante dizer isso tudo tem que ser feito de forma digna,
Já comentamos que a atividade econômica precisa respeitar esse aspecto digno. E por que a lei reserva essa possibilidade da empresa fazer essa cobrança e executar? O contrato é recíproco e até para que a saúde econômica dessa instituição de ensino seja mantida, que ela possa continuar prestando serviço a outros alunos, é necessário que aquele valor que é devido seja pago por uma questão legal e de justiça, né? Esse é um outro ponto. As pessoas entendem muitas vezes que, olha, como educação é essencial, então eu posso ficar devendo. Não, você pode até dever por questões circunstanciais, por dificuldades, desemprego, crise, mas essa é uma dívida que vai poder ser cobrada e que pode atingir até o seu patrimônio. Isso é uma coisa importante dizer. Sempre, como eu disse, respeitando, né, a figura do aluno, sempre cobrando de forma adequada. E no caso do aluno menor, inclusive, a lei faz uma ressalva que esse aluno menor, de forma alguma, pode ser abordado e, inclusive, uma cobrança não pode ser encaminhada aos seus pais por meio de bilhete ou outro meio que possa, de alguma maneira, constranger ou confundir essa criança ou esse menor, né? Isso está especificamente também regulado pelo próprio ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Bom, esses são aspectos que nós trouxemos para que pudesse contribuir com o Fórum Regional de Escolas Médicas Pagas, né? Além disso, a Juliana tinha comentado algumas coisas acerca do FIES, né? Quanto ao FIES, ele exige que você busque, né, no próprio site do FIES fazer a sua seleção, buscar a validação em 5 dias. Após a validação, você tem 10 dias para poder ratificar isso e apresentar os dados para falar sobre o seu financiamento. O financiamento sendo homologado, sendo validado, então você pode, né, terá que a cada 3 meses do semestre pagar valores em torno de R$150 e ao final do curso, né, você tem uma carência de 3 vezes o prazo do seu curso para poder quitar esse financiamento. Então, se você tem um curso de 4 anos, você vai ter até 12 anos para poder fechar esse financiamento, né, para poder pagar esses valores. Os grandes problemas do FIES estão no fato de que o aluno não acessa o link do manual do aluno e muitas vezes perde os prazos e não entrega a documentação, não mantém essa documentação atualizada da instituição de ensino. Eu falo diretamente da Rede Assim, do Programa de Gestão Pessoal. Espero que tenha contribuído com o FOREP, né? Obrigado pelo seu convite, um forte abraço. Nos acompanhe também pelas redes sociais e internet em redeassim.com.